Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão, cara. Negociação aí com o zagueiro Rojas foi pro saco, melou totalmente e o Vasco já mira um outro zagueiro. Zagueiro argentino pode parar no Vasco. Também vamos falar aqui do interesse que o Vasco tem um outro centroavante. O centroavante está na Argentina, experiente atacante. Foi um dos artilheiros aí o ano passado lá no futebol argentino e também vem sendo bastante importante lá no campeonato argentino desse ano. Vamos falar aqui também das vendas do Vasco, né? Quanto que o Vasco faturou com a venda de vários jogadores aí que saíram do nosso clube agora. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Contagem regressiva para a gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar bastante a gente chegar nessa marca tão importante para o nosso canal Vamos Vasco, que já está no ar aí, meu amigo, desde 2019. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Valeu a galera que tá se inscrevendo aí, sempre chegando inscrito novo aqui no canal. Bom, pessoal, de acordo aí com a Rádio Itatiaia, o Vasco só nessa temporada teria faturado aí mais de 100 milhões de reais em venda de jogadores, né? Mesmo tendo gasto valores semelhantes no início da temporada com as contratações dos reforços que vieram e que estão mostrando que não deram certo com a nossa camisa, poucos jogadores vêm correspondendo o que o torcedor espera, ou quase nenhum vem correspondendo à altura do que o torcedor esperava. O Vasco sabe, com o fato de ser SAF, tem feito com que os clubes peçam valores exorbitantes para negociar jogadores com o Vasco, né? O Vasco saiu gastando muita grana aí no início da temporada e isso teria agitado bastante o mercado e mostrado também que o Vasco tem dinheiro, né? Porém, o que a gente está vendo não é isso, né? O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não conseguiu contratar grandes jogadores nessa janela de transferências, por mais que tenha faturado essa alta quantia aí em venda de jogadores, contando aí o Pedro Raul, que foi vendido para o Toluca por 26 milhões, o Andrei Santos para o Chelsea por mais de 68 milhões de reais, o Aguinaldo que foi aí para o Shakhtar Donetsk por mais de 18 milhões de reais. Com certeza o torcedor esperava que viesse grandes jogadores, né? Mas o que a gente está vendo não é isso, né? O Vasco está tentando trazer jogadores que estão livres no mercado, a janela de transferências está muito perto de se encerrar e o Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades para contratar jogadores e até hoje não temos o camisa 10 que está para ser contratado, meu amigo, desde o início do ano. Desde o início do ano se falou aí na cereja do bolo. O que tudo indica, o Vasco vai terminar a temporada sem um camisa 10, né? Quem me acompanha aqui, assiste meus vídeos diariamente, sabe que eu já falei já algumas semanas atrás que o Vasco não iria contratar um camisa 10. O Vasco não iria trazer nessa janela de transferências um camisa 10. Depois de não conseguir fechar com o Lanzini, eu desacreditei totalmente que o Vasco iria conseguir contratar um camisa 10. E o que a gente está vendo hoje é o desespero. Bateu o desespero no Vasco, não consegue contratar bons jogadores. Muitos jogadores estão negando o Vasco porque o Vasco não consegue sair da zona do rebaixamento. O Vasco segue na última colocação no Campeonato Brasileiro e tem muitos problemas no mercado para contratar jogadores. Até agora, nessa janela de transferência, o Vasco contratou aí o Serginho, o Maicon, o Medel, depois trouxe aí o Praxedes, o meia Paulinho Paula, o lateral esquerdo Jefferson e também o Sebastião Ferreira. Esses foram os reforços que o Vasco contratou nessa janela de transferências e logicamente não era isso que o torcedor esperava, né, cara? Muito longe disso. Você olha esses nomes aí, não são nomes que o torcedor esperava que o Vasco contratasse. Eu tenho quase certeza que o Vasco sabia que não iria contratar um camisa 10, por isso trouxe o Praxedes, né? Eu acho que o Praxedes, na cabeça do Paulo Brax, ele é o camisa 10 do Vasco. Só não quis dar a camisa 10 para ele, para não ficar mais feia ainda a situação do Paulo Brax com a torcida do Vasco. Porque, na minha opinião, eu acho que era o desejo do Paulo Brax entregar a camisa 10 pro Praxedes, porque o Vasco fez um esforço muito grande para contratar esse jogador. O técnico do Vasco foi atrás dele, conversou com ele, o Paulo Brax já tinha trabalhado com ele no Internacional, era um desejo, um sonho do Paulo Brax trazer o Praxedes pro Vasco e também o Abel Braga. E, logicamente, o Praxedes não é o camisa 10 que o torcedor esperava, né? E o que a gente está vendo hoje é que o meia, o tão sonhado camisa 10 que o Vasco tanto queria, que era o Lanzini, está negociando com o Flamengo, né? Despertou o interesse do Flamengo e pode parar no nosso maior rival, esfregando na cara do torcedor vascaíno e principalmente na diretoria a incompetência do Paulo Brax. Infelizmente esse é o cenário do Vasco atual, encontrando inúmeras dificuldades, não consegue contratar ninguém, cara. Deixa aí nos comentários aí o que você acha das vendas aí do Vasco, né, que giram em torno de 100 milhões de reais, de acordo com a Rádio Itatiaia.
Bom, pessoal, como todo mundo já deve saber aí, hoje à tarde essa notícia explodiu, né, que o zagueiro Rojas, paraguaio, já estava fechado com o Vasco, já estava até mesmo sendo aguardado para fechar o contrato aí e ser apresentado nos próximos dias. O jogador não virá mais para o Vasco, a negociação melou após o River Plate exigir que o jogador renovasse o seu contrato com o clube argentino antes de se transferir para o Vasco. Ele viria por empréstimo com obrigação de compra, porém o Rojas não gostou da atitude do River Plate, não quis renovar o seu contrato e não virá para o Vasco, né? A negociação melou totalmente por isso e o jogador vai continuar no River Plate. E o Vasco iria pagar cerca de $1 milhão pelo empréstimo de 1 ano do zagueiro, com obrigação de compra de $3,5 milhões. Não vai ficar mais com o jogador e vai ter que mirar um outro nome aí no mercado. Esse nome muito possivelmente pode ser o do Facundo Garcês. Resta saber se ainda vai dar tempo do Vasco contratar esse zagueiro, né? Porque a janela de transferência se encerra na quarta-feira. Quarta-feira é o último dia que o Vasco tem para registrar 9 jogadores. Se não conseguir contratar esse jogador amanhã, o Vasco não terá um reforço para a zaga. É a mesma coisa que eu falei do camisa 10, né, cara? O Vasco vai ter que trazer jogadores que estão livres no mercado. E o mercado fica muito mais escasso, né? Se não fechar com o Garcês, que tem um contrato lá com o Colón, o Vasco vai ter que buscar nomes que estão à disposição aí no mercado, né? Nomes que estão sem contrato com nenhum clube. E hoje a situação é essa, o Vasco com inúmeras dificuldades. A negociação que hoje estaria mais perto de acontecer seria do atacante Diego Costa. O Vasco não demonstra pressa, a tabela mostra ao contrário, né? A tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro mostra que o Vasco tem que ter muita pressa, tem que tentar contratar jogadores o quanto antes. Mas a diretoria do Vasco, como a gente sabe, é uma tartaruga e por isso o Vasco vem empregando cautela quanto ao nome aí do Diego Costa, né? As informações a gente tem que o Paulo Brax vai sim para a Espanha, ou se já não tiver ido lá para a Espanha, para Madrid, para negociar diretamente com o Diego Costa, e o Vasco tem até o dia 25 de agosto para contratar jogadores que estão livres no mercado, né? Tem até essa data para registrar novos jogadores no bid da CBF, porém o torcedor clama por jogadores aí de peso e infelizmente o Vasco não deverá trazer esses jogadores e o único que poderá vir agora é o Diego Costa, né? Vamos aguardar, ver como vai ficar a situação desse jogador aí. Hoje mais cedo a gente falou do interesse do Vasco no centroavante Felipe Caicedo, né? Jogador equatoriano, e também tivemos aí uma atualização quanto aí ao site vascaíno.net que o Vasco deseja contratar o Pablo Veguete, atacante que está no Belgrano. O Vasco terá que pagar cerca de $1 milhão para contratar esse jogador de 34 anos, atacante argentino, que vem sendo um dos artilheiros lá no futebol argentino. Nessa atual temporada, o jogador em 27 partidas marcou 13 gols e deu uma assistência. Um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, mas é artilheiro, né? Parece que vem fazendo gols. Sempre atuou aí em clubes menores lá no futebol argentino, atualmente no Belgrano, como eu disse, e devido aí ao tempo que o Vasco perdeu, o Vasco segue monitorando o mercado em busca de um outro centroavante. Pode ser que o Veguete seja aí uma possibilidade, mas vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Belgrano. Se não contratar ele amanhã, não tem a mínima chance desse jogador vir para o Vasco. Se o Vasco não pagar $1 milhão pelo jogador, não vai concretizar essa contratação, no máximo até amanhã, né? Porque tem até quarta para registrar no bid da CBF. Deixa aí nos comentários aí se você acha interessante o Vasco fazer o esforço o máximo possível aí para contratar o Pablo Veguete, jogador de 34 anos, que está atualmente lá no Belgrano e vivendo um ótimo momento lá no futebol argentino. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.